internos enfrentados por cada uma das jurisdições e exaustivamente descritas na exposição de motivos da proposição. Entretanto, para guardar melhor consonância com esse desiderato, a PEC número 127 de 2015 necessita de ajuste que a aperfeiçoe tecnicamente e a harmonizem com as exigências da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis. Caso se queira atrair para a competência da Justiça Federal as causas acidentárias trabalhistas em que o INSS figure como parte, basta suprimir da Constituição a exceção que se faz na vigente parte final do inciso 1 do artigo 109, a essa espécie de ação judicial, sendo assim absolutamente dispensável a expressão, aspas, inclusive nas decorrentes de acidente do trabalho, fecha aspas, que a proposição em tela cogita e que caracterizaria, ao cabo de contas, a perpetuação do texto constitucional de uma referência oblíqua e tecnicamente errônea, precisamente no trecho que ora se pretende revogar. Finalmente, em atendimento ao artigo 7º caput da Lei Complementar número 95 de 1998, deve-se discriminar o modo mais preciso da emenda da PEC número 127 de 2015, o objeto da lei, porventura resultante do projeto. Finalmente, em atendimento ao artigo 7º caput da Lei Complementar número 95 de 1998, deve-se discriminar de modo mais preciso na emenda PEC número 127 de 2015 o objeto da lei porventura resultante do projeto. 3. Voto. Assim, opinamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 127 de 2015, com a seguinte emenda. Emenda CCJ. Desse a seguinte redação à emenda da proposta de emenda à Constituição número 127 de 2015. Aspas, altera o artigo 109 da Constituição Federal para incluir na competência dos juízos federais as causas de acidente do trabalho em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, bem como as causas em que sociedades de economia mistas federais forem interessadas, exceto as de falência e as sujeitas à Justiça Federal e à Justiça do Trabalho. E para desconstitucionalizar a autorização para a delegação de competência da Justiça Federal para a estadual, nas causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que tramite em comarca em que não seja sede de vara do juízo federal. Desse a seguinte redação ao artigo 1º da proposta de emenda à Constituição número 127 de 2015. O artigo 1º. O artigo 109 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 109. Inciso 1. As causas em que a União, entidade autárquica federal,
empresa pública federal ou sociedade de economia mista federal forem interessadas na condição de autora, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 3º. As causas de competência da Justiça Federal poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, nos termos da lei, sempre que a comarca não seja sede da vara do juiz federal. Tem essa exceção. Sala das Comissões, assinado o relator José Maranhão. Muito obrigado, eminente presidente. Para discutir, presidente. Coloco em discussão. Já se inscreveu o senador Teomário Mota, em seguida o senador Antônio Carlos Valadares. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto, tá? Solicitada a vista, indago se os eminentes senadores ainda querem se manifestar, mas a pedir de vista Eu só queria apenas, presidente, fazer uma ponderação ao nobre relator, uma vez que matéria semelhante já tramitou nesta comissão, da autoria do então senador Demóstenes Torres, a PEC número 32, que incluía competências dos juízes federais para processarem o julgamento das causas em que a Sociedade de Economia Mista Federal fosse interessada. Então, na época, eu fui relator e manifestei de forma contrária ao objetivo da proposição, de vez que o próprio Banco do Brasil emitiu dados importantes que demonstram a inviabilidade dessa transferência para a Justiça Federal. Na época, eram 863 mil ações judiciais distribuídas às varas comuns em todo o Brasil. E a Justiça Federal, pelos dados que nós dispunhamos em 2010, não tinha condições de infraestrutura para atender esta grande demanda. Por outro lado, a Justiça Federal está garantida, assegurada a sua atribuição, a sua competência de agir caso a União manifeste interesses, segundo determina a própria Constituição do seu artigo 109, Constituição Federal, que Vossa Excelência se referiu. De modo que eu acho que o pedido de vistas que será feito pelo nobre senador Teomário é muito importante para que possamos estudá-la com mais afinco, com mais profundidade, muito embora elogiável a iniciativa e também o relatório do nobre senador, presidente desta Casa. Por isso, senhor presidente... Muito obrigado. Eu sou contrário, mas vamos estudar se, com o pedido de vista, nós possamos encontrar novas soluções, novas saídas para essa proposta. Então, concedida a vista da matéria ao senador Ciro Nogueira, a discussão ficará para o momento oportuno, quando o senador trouxer. Ciro Nogueira, desculpe. Senador Ciro Nogueira. Presidente, senador Anastasia. Pois não, senador Teomário. Era mesmo nessa mesma linha e com essa mesma dúvida que o senador Antônio Valadares levantou com muita propriedade, dada a demanda nas empresas mistas de autarquias, inviabiliza. E eu tinha essa dúvida, por isso também eu ia pedir vista. Então vamos fazer uma vista coletiva? Vista coletiva e a matéria será discutida na próxima reunião. Desse modo, senhor presidente, só para um esclarecimento. Pois não, senhor presidente. Eu acho que, quanto a fatos, não há argumento. Ao proferir esse relatório, eu desconhecia esse número que foi levantado pelo senador Valadares e que eu considero um argumento cabal sobre a conveniência da transferência ou da exclusividade de julgamento dos recursos em que as sociedades de economia mistas federais estão envolvidas à Justiça Federal. Realmente, Vossa Excelência está levantando uma questão que me parece muito prudente. Nós sabemos já passou de mais de 1 milhão de ações. Nós sabemos que tanto a Justiça Estadual como a Justiça Federal, pelo o seu tamanho desproporcional à quantidade de demandas que chegam a esses órgãos da Justiça, mesmo assim,
é de se supor que as justiças estaduais estão melhor equipadas em termos quantitativos do que a Justiça Federal. Maneira que eu acho prudente o argumento que Vossa Excelência está levantando e o pedido de vistas coletiva poderá corrigir essa falha. Eu me proponho, como relator, a encampar, se comprovado essa estatística que Vossa Excelência levantou aqui, eu me proponho a incorporar ao nosso parecer, ao nosso relatório, não é, os dados a que Vossa Excelência sugeriu, não é, excluindo das competências da Justiça Federal ou da exclusiva competência da Justiça Federal os processos em que sociedade de economia mistas federais esteja envolvida, como sugeriu Vossa Excelência, inclusive citando que já essa comissão, na legislatura anterior, já aprovou um parecer com esse teor. Senhor presidente, tendo sido atingido o quórum, eu devolvo a presidência a Vossa... Pois não, senador. Um adendo ao que falou o nobre presidente. Na verdade, o nosso parecer, que era contra essa matéria, não chegou nem a ser apreciado, porque finalizou o ano de 2010 e a matéria foi para o arquivo. Não chegou a ser apreciado. Certamente a matéria será discutida, senador Valadares. Agora, me permita uma intromissão ainda aqui na qualidade de presidente. O número que Vossa Excelência traz a lume certamente deve se referir ao número de ações de acidente de trabalho em geral no país. Porque não acredito que as sociedades de economia mista federais tenham esse número tão expressivo de acidente de trabalho. Vamos verificar isso, porque eu acho que o número é um pouco exagerado para o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e outros. Acidente do trabalho. Os bancários não têm tantos acidentes assim. Mas eu devolvo... Não é referente a todos, não é só acidente de trabalho, não. Referente a todas as ações. Mas essas já são de competência da Justiça Federal. A proposta de emenda é tão somente para as ações de acidente de trabalho. Eu devolvo a presidência ao eminente presidente, senador Zé Manuel. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pela ordem também. Pela ordem, presidente Maranhão. Pela ordem, com a palavra o senador Ferraço. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, inclusive pelo esforço que fez para que nós pudéssemos fazer uma outra reunião deliberativa ontem, não foi possível em razão da falta de quórum, mas na reunião de ontem constava, senhor presidente, o item 17, que é o projeto de lei da Câmara de número 190/215, de autoria do Tribunal Superior do Trabalho. Trata-se de matéria debatida, importante, inadiável. Eu gostaria de, usando os préstimos de Vossa Excelência, e se não houver discordância por parte da Casa, que nós pudéssemos incluir esse item extra-pauta na reunião de hoje, senhor presidente. É o apelo que faço a Vossa Excelência em função do mérito desse projeto, senhor presidente. Quem era o relator? Eu queria só ponderar ao senador Ferraço, cuja intencionalidade é legítima, que o relator do projeto que Vossa Excelência quer transplantar da reunião de hoje, de ontem para de hoje, não está presente. Mas Vossa Excelência pode me designar como relator ad hoc, que eu exerço a relatoria. Só depende do prestígio de Vossa Excelência. Pela ordem, isso a gente presidente. resolve fácil, senhor presidente. O prestígio não seria meu, mas seria de Vossa Excelência. Até porque eu estou de acordo com o relatório que foi feito pelo senador Walter Pinheiro, que não estando presente eu posso relatar na forma em que ele concluiu. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Com a palavra o senador Álvaro Dias. Presidente, eu também gostaria de contar com a compreensão de Vossa Excelência para o seguinte pleito. Na pauta de ontem, o item 9 colocaria em votação o ofício S25
de 2015. Trata-se de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que só se completa com a aprovação de um projeto de resolução na Comissão de Constituição e Justiça. O Supremo Tribunal Federal decidiu em outubro do ano passado, pela inconstitucionalidade de uma lei que compromete as ações das cooperativas de trabalho, que são oneradas com uma tributação extra, dificultando o seu trabalho. E para que esse ônus seja definitivamente retirado, basta que esta comissão aprove um projeto de resolução dando continuidade a uma deliberação do Supremo Tribunal Federal. Já há mais de um ano essa decisão ocorreu e essas cooperativas de trabalho ainda não foram contempladas com a Justiça. Por isso eu peço a Vossa Excelência que dê prioridade na pauta de hoje para o item 9 da pauta de ontem. Senhor presidente, Vossa Excelência não respondeu. Só por uma questão de organização. A sessão de ontem foi uma sessão extraordinária. Eu não acho justo que a gente prejudique a pauta da sessão de hoje, que é uma sessão ordinária, para trazer a pauta de ontem. Claro que não há nenhuma objeção, não é, a pretensão dos senadores de trazer os projetos que não foram deliberados ontem, porque não houve número, mas vamos primeiro, é uma questão de prioridade, vamos primeiro votar a pauta de hoje. Em seguida, votaremos a pauta de amanhã. Eu peço a Vossa Excelência atenção para o fato de que é uma votação nominal, né? Nós temos que aproveitar o quórum. E veja a importância. Mas aqui nós temos essas cooperativas de trabalho nós temos vários outros projetos cuja Não, mas veja a importância desse presidente. Nominal também. Esse é da maior importância, porque essas cooperativas de trabalho, num momento tão delicado da vida econômica do país, estão sendo oneradas injustamente. E em 5 minutos, numa votação simples aqui, que é só aprovar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nós estaremos desonerando essas cooperativas de trabalho, permitindo que elas possam oferecer emprego a trabalhadores hoje em dificuldades. É apenas um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Senhor presidente. Com a palavra, o senador Romero Jucá. Senhor presidente, eu quero concordar com Vossa Excelência que possamos esgotar a pauta de hoje e pedir a Vossa Excelência que, ao esgotar a pauta de hoje, que seja possível também colocar na pauta de ontem o item 1 e o item 3, que são não terminativos. Eu sou o relator das duas matérias. Um é extremamente importante, que é uma emenda constitucional do senador Renan Calheiros, que proíbe medida provisória para alteração de contratos vigentes, exatamente para dar segurança jurídica aos processos de encaminhamento da economia, mas eu aguardo, no momento em que Vossa Excelência achar apropriado colocar para votar. Ficarei aqui, porque entendo que, como disse Vossa Excelência, há uma pauta inicial hoje e nós vamos esgotar dentro da possibilidade essa pauta e logo após votamos o que foi este. Senhor presidente, o item 14, o senador Walter Pinheiro pediu para que eu fosse, através do senador Hélio, que eu fosse relator ad hoc, que acho que ele não vai poder estar aqui. Então, estou à disposição. É o momento em que peço também que, se possível, colocar um requerimento que eu fiz para um pedido de audiência pública para a instrução do PLS 286, que está para ser votado. Muito obrigado. Senhor presidente, apenas para solicitar... Com a palavra o senador Humberto Costa. Apenas para solicitar a Vossa Excelência a retirada de pauta do item 23, do qual eu sou relator. É um projeto do senador João Alberto e eu sou relator a uma demanda do Banco Central, no sentido que seja melhor avaliado. E gostaria de lembrar aos nossos pares que daqui a pouco, ao meio-dia, nós teremos a sessão do Congresso. Então, não adianta nem encher demais essa pauta aí, que nós não vamos poder concluir. Meio-dia começa Presidente, por isso que eu defendo a prioridade. O pedido de retirada de pauta. Item 2. Projeto de lei da Câmara número 95/2015, terminativo. Altera a redação do inciso 20 do artigo 19
da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre a expedição da permissão internacional para conduzir veículo. A autoria, deputado Mauro Mariani. Relatoria, senador Dário Berger. Relatório pela aprovação do projeto, com a emenda de redação que apresenta. Observação à matéria já foi apreciada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Em 2 de 12 de 2015, foi concedida vista à senadora Simone Tebet e o senador Ronaldo Caiado, nos termos regimentais. Votação nominal. Não, vou consultar. Consulta a senadora Simone Tebet e o senador Ronaldo Caiado sobre eventual manifestação decorrente do pedido de vista. Senhor presidente. Palavra à senadora Simone Tebet. Meu intuito é auxiliar o projeto e o relator, nosso querido amigo senador Dário, dizer que eu não tenho dúvida em relação à constitucionalidade do projeto. Não acho que essa seja uma atividade exclusiva do Estado, por se tratar de segurança pública e, portanto, não poder ser delegada a terceiros. A minha dúvida, nesse momento, ela só surgiu agora, eu devolvi o projeto assim que solicitei vista, eu abri mão dela na semana retrasada, foi o termo associação. Eu até me socorri aqui do nosso mestre, senadora Anastasia, e a dúvida permaneceu. Eu quero que o projeto seja aprovado, ele é terminativo nesta comissão. Então, assim, me socorrendo da sabedoria dos demais pares, eles podem nos ajudar nesse sentido. Quando o projeto, que é muito simples, modifica o Código de Trânsito, estabelecendo que compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União expedir permissão internacional para a condução de veículo e, no caso, também certificado de passagem nas alfândegas mediante delegação ou a associação habilitada, a minha dúvida em relação a esse termo associação. Até onde eu sabia, no direito civil, antes do novo Código Civil, eu sou da época anterior a ele, senadora Anastasia também. Pesado e muito jovem. Já fui. Na realidade, a associação, ela não tem fins lucrativos. Ela se assemelha à sociedade civil. A diferença da associação para a sociedade civil é o número de associados. Então, é uma associação, por exemplo, associação sindical, associação profissional, como a Ordem dos Advogados. E, normalmente, ela não, pode até ter lucro, mas ela não visa o lucro, ela não tem fins lucrativos. Então, a minha dúvida é se nós teríamos uma associação que iria ter despesas, porque é necessário ter despesa com contratação de pessoal, de gasto todo com material para dar a certificação, que iria aceitar essa atividade. Talvez a modificação do termo associação por entidade ou por qualquer outro termo que não sociedade civil ou associação, nós poderíamos estar aí atendendo exatamente ao escopo, ao propósito do autor da proposição. Foi essa a minha dúvida, ela surgiu agora, neste momento. Não tive tempo nem de me assessorar com a equipe aqui do Senado, mas me passa a sensação que o novo Código Civil não alterou esse dispositivo. Nem o terceiro setor seria aqui a associação, a meu ver, que aí teria aí o fim lucrativo. Eram essas as minhas considerações. Não sei se fui clara no meu posicionamento, mas no sentido, senador Dário, de contribuir com o projeto. Senhor presidente. Com a palavra o senador Caiado. Obrigado, senhor presidente. A solicitação de vistas foi feita, ao mesmo tempo eu solicitei da assessoria do Senado um trabalho, uma análise mais detalhada do projeto relatado pelo senador Dário Berg, e o encaminhamento é favorável à aprovação, até porque a relatoria deixa claro que não há, em tese, nenhuma inconstitucionalidade na possibilidade de delegar a uma entidade privada
expedir a permissão internacional de conduzir veículos e o certificado de passagem nas alfândegas. Qual é a observação que a assessoria faz? A assessoria faz o ponto de que essas entidades não poderão ter outros dados do cidadão, mas apenas essa prerrogativa específica, que é a execução material de poder conceder essa delegação de conduzir o carro e de poder se apresentar na alfândega. A única alerta que a assessoria nossa do Senado faz é se, caso isso pudesse avançar na disponibilização de informações de cidadãos a entes privados, o que não está previsto no projeto relatado pelo senador Dário Berger. Como tal, senhor presidente, eu acho que é extremamente compatível dentro daquilo que nós estamos sofrendo duramente, que é com a burocracia incompetente e que cada vez mais dificulta a vida do cidadão, que hoje, com o processo de globalização, a necessidade de nós estarmos em muitos países que muitas vezes exigem também esta certificação para que possamos ter a condição de alugar o carro ou podermos passar nas alfândegas. Então, a posição do Democratas é favorável à aprovação do senador. Exatamente, é verdade. A senadora Simone Tebet, ela diz que se nós aí tivermos a cautela de fazermos a mudança e considerarmos não a empresa, mas não a entidade, a uma entidade privada, delegação a uma entidade privada, essa aí resolveria, então, esse impasse que foi criado. Essa é a posição nossa, senhor presidente. Voto pela aprovação com essa alteração, se for bem recebida pelo nobre relator, senador Dário Berger. Bem, senhor presidente, só para mim... Com a palavra o senador Dário Berger. Bem, senhor presidente, como Vossa Excelência mesmo relatou e a senadora Simone Tebet também se manifestou a respeito, como também o senador Caiado, esse projeto, Vossa Excelência sabe, os demais senadores e senadoras sabem também, que ele foi lido e foi, de certa forma, discutido em sessão anterior, que visa fundamentalmente permitir a delegação da expedição da permissão internacional para dirigir. Porque, como o senador Caiado mencionou, alguns países, além da carteira de habilitação normal, exigem esse certificado, principalmente quando você vai passar numa alfândega, ou você vai se dirigir de um país ao outro. Muitas vezes a gente se defronta, vamos dizer assim, com essa dificuldade. Bem, aqui o certificado de passagem nas alfândegas, o objetivo era credenciar associação devidamente habilitada. Entretanto, como suscitou essa dúvida a respeito do assunto e cuja sugestão é alterar para entidade, eu queria propor a Vossa Excelência e os demais membros dessa comissão que a gente fizesse isso como emenda de redação e, evidentemente, colocasse, então, em votação o presente projeto de lei de autoria do deputado federal Mauro Mariani. Ok, senhor presidente? Continue em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discuti-la, encerra a discussão. Em votação, o projeto, ressalvadas as emendas. Trata-se de matéria terminativa, portanto, votação nominal. Já está aberto ali. O painel já está disponível para os senhores senadores consignarem os seus votos.
poderíamos prosseguir na hora do dia. Vamos na 3 depois. Agora o senhor vai relatar, né? É. Vamos terminar isso aqui, presidente. Estão votando. Projeto sendo aprovado. Sim, senhor. A gente repete a votação, que aí vai mais rápido. Senhor relator. Deixa eu só botar. Queria permissão para lembrar o senador Caiado e o senador Ferraz, que não votaram ainda. Licenças daqui foram solicitadas esta pauta, foi 2, 9 e 17, 4. Tem que dar senha. 9 e 17 tudo bem, esses outros dois pedi vista. Demora um pouquinho. Eu sei o cartório. Eu tinha uma matéria, um assunto contrário, uma pessoa me deu, está dentro do está. Acabou de mostrar. Entendi, já liguei. Já. Companheira. Bem, ó. Dário. Botei. Dário. Mais barato que plástico. Cortar o cabelo é mais fácil. Dário. Botei lá. Concluída a votação, com 12 votos sim, 0 não, 0 abstenção, mais o voto do presidente, que não é tomado,
São 13 votos, com 12 sim aprovados. O projeto está aprovado. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Coloco em votação, consulto os senadores se pretendem repetir a votação para as emendas. Concordamos, senhor presidente. Com a não repetição. Está aprovado o projeto. Aprovado o projeto e as emendas números 1 CCJ e 2 CCJ de redação, a matéria será encaminhada à mesa para providências cabíveis. Senhor presidente. Em seguida, passa a presidência ao senador Anastasia, porque eu sou relator da próxima matéria. Item número 3, projeto de lei do Senado, número 504/2015, não terminativo. Altera a Lei 8686, de 20 de julho de 1993, para estabelecer novo valor à pensão especial devida aos deficientes físicos portadores da síndrome de talidomida, instituída pela Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982. Autoria, senadora Sandra Braga. Relatoria, senador José Maranhão. Relatório, favorável ao projeto, com 2 emendas que apresenta. Observações, a matéria será apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação participativa em decisão terminativa. Conceda a palavra ao eminente presidente, senador Zé Maranhão, relator, para proferir o seu relatório. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o projeto de lei do Senado PLS 504/2015 da senadora Sandra Braga, que altera a Lei 8.686, de 20 de julho de 1993, para estabelecer novo valor à pensão especial devida aos deficientes físicos portadores de síndrome de talidomida, instituída pela Lei número 7.070, de 20 de dezembro de 1982. Relatório. Vem à análise desta comissão o projeto de lei do Senado PLS número 504 de 2015, de autoria da senadora Sandra Braga, que altera a lei número 8.686 de 20 de julho de 1993, para estabelecer novo valor à pensão especial devida aos deficientes físicos portadores de síndrome de talidomida, instituída pela Lei 7.070, de 20 de setembro de 1982. Dessa forma, o projeto determina que, a partir de 1º de janeiro de 2016, o valor da referida pensão será resultado da multiplicação dos pontos indicadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física, constante do processo de concessão, por R$ 800. Na justificação, sustenta-se que, passados mais de 55 anos, desde que a primeira vítima da síndrome de talidomida foram registradas, verifica-se o envelhecimento precoce dessas pessoas, que vem acompanhado de limitações da capacidade física e que ensejou outras deficiências. Em consequência, há aumento significativo de dispêndio de recursos financeiros com profissionais de medicina, assim como com cirurgias e medicamentos, o que torna imperiosa a revisão do valor da pensão de que trata a Lei 7.070 de 1982. O projeto foi distribuído a esta comissão e à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, cabendo a última a decisão terminativa, e não recebeu emendas no prazo regimental. 2. Análise. Cabe a esta comissão
de acordo com o artigo 101, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição. Quanto à constitucionalidade, não vislumbramos óbice na proposição, que altera o valor da pensão vitalícia mensal concedida aos portadores da síndrome de talidomida pela Lei 7.070 de 1982. A concessão do referido benefício fundamenta-se na responsabilidade objetiva do Estado, imposta pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que assim determina. Artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Conforme leciona Marçal Justen Filho, na obra Curso de Direito Administrativo, 10ª edição, página 13 e 24, a responsabilidade civil do Estado consiste do dever de compensar os danos materiais e morais sofridos por terceiros em virtude de ação ou omissão antijurídica e imputável ao Estado. No caso sob exame, a responsabilidade do Estado decorre da omissão dos órgãos de saúde no tocante à fiscalização da produção e a comercialização da talidomida, medicamento comercializado no Brasil a partir de 1958, que causou uma doença denominada focomélia, que provocava o encurtamento dos membros junto ao tronco do feto, bem como inúmeros problemas de visão auditivos e na coluna vertebral em pessoas cujas genitoras ingeriu a substância na gravidez. Afinal, enquanto outros países foi proibido a comercialização da talidomida, em 1961 no Brasil, isso só ocorreu em 1965. Por sua vez, não se trata de matéria submetida à iniciativa privativa do Presidente da República nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Carta Magna. Vale frisar que, embora a grande maioria das pensões especiais concedidas pela União tenha por origem projeto de lei de autoria do Poder Executivo, registra-se, pelo menos, duas situações nas quais a iniciativa foi parlamentar